de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Quem achou pode dizer comigo: glória a Deus. O ministério de louvor vai ficar preparado para louvar a Deus no fim da ministração. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Repita comigo, por favor, a parte B do versículo 2. Diga assim: porque a sua malícia subiu até mim. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 38. Aleluia. Mateus, capítulo 12, versículo 38. Somente Jesus é digno de glória. Diz assim a escritura em Mateus 12, 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Amém. Feche os seus olhos. Peça para Jesus falar com você através da palavra dele. Peça para ele te alimentar nessa noite com o pão vivo que desceu do céu. Peça para ele não deixar você sair daqui o mesmo crente. Peça para ele permitir você sair daqui mais santo, mais fortalecido, mais parecido com Jesus. Peça a ele, meu filho. Quem pede recebe, quem busca acha, aquele que bate a porta abre. Oh Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece. Tu és bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Estamos aqui nessa noite diante da tua igreja. Estamos aqui essa noite diante da tua palavra. Estamos, ó Pai, totalmente convictos que somos extremamente dependentes da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia, para poder ser um ministro, um profeta, um expositor da tua santa palavra nesse lugar. Eu me escondo completamente a partir de agora por detrás da pessoa bendita do teu Espírito Santo, amigo Senhor, e lhe rogo pelas tuas infinitas misericórdias, faça os nossos pés como os das costas desse lugar, nossos lábios como uma pena, aleluia, nas mãos de um escritor habilidoso. Faça-nos andar altaneradamente, elegantemente por lugares altos, para podermos ministrar a tua santa palavra, e que a tua palavra vá, e que ela produza em cada um de nós frutos dignos de arrependimento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dando o seu melhor glória, você pode se assentar nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Aumenta só um pouquinho. Meus queridos, esse culto missionário, eu quero
conversar com vocês, ministrar ao vosso coração sobre o grande livro missionário do Antigo Testamento, certo? Toda vez que você ouvir essa expressão, né, o livro mais missionário do Antigo Testamento, você vai se lembrar que se trata do livro de Jonas, ok? Por que, pastor Disseu, que ele é conhecido também dessa forma? É porque o livro de Jonas, pode abaixar, ele vai ressaltar, ok? Ele vai nos mostrar o interesse que Deus tem pela obra missionária. Nenhum outro livro do Antigo Testamento demonstra com tanta clareza a importância que Deus dá para a causa missionária. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que Jonas, ele foi o único profeta enviado por Deus com uma mensagem específica para um povo gentil. Nós lemos na Bíblia Sagrada que esse homem, cujo nome era Jonas, que foi enviado por Deus como um missionário a Nínive, ele foi uma pessoa que não tinha o coração missionário. Jonas não tinha convicção missionária dentro de si mesmo. Bendito seja o Espírito Santo de Deus, porque Jonas amava mais o seu país, amava mais os seus parentes do que a obra de Deus. E Jonas vai aprender a duras penas que o servo do Senhor, ele precisa priorizar não seus planos, não seus amores, mas os planos, os projetos e os amores de Deus. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. Nós precisamos aprender a amar aquilo que Deus ama. E nós precisamos aprender, queridos e amados irmãos, a sentir aquilo que Deus sente. Porque a partir do momento que nós amarmos aquilo que Deus ama, a partir do momento que nós, aleluia, sentirmos o que Deus sente, nós com certeza iremos valorizar com muito mais intensidade a obra missionária. Só valoriza a obra missionária quem tem o coração de Deus dentro de si, porque quem não tem o coração dentro de si valoriza a si mesmo, mas quem tem Deus valoriza o próximo. E não existe expressão maior de amor ao próximo do que a preocupação de levar o próximo até o céu e livrá-lo do inferno. Bendito seja o nome santo do Senhor. A obra missionária nunca foi pompa, a obra missionária nunca foi apogeu, a obra missionária nunca foi aparência, nunca foi status. Pelo contrário, irmãos, a obra missionária é o esforço da igreja em almas chegarem ao pleno conhecimento da verdade, que o Espírito Santo venha abrir os olhos de cada irmão, de cada irmã que está aqui essa noite, e que você que ainda não tem o costume de orar pela obra missionária, de interceder, de amar esse projeto de Deus, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração a partir dessa noite. Vem comigo, por favor. O livro de Jonas, ele vai ressaltar o fato de que a misericórdia de Deus não se limita a apenas um povo. O livro de Jonas, escute, vai deixar bem claro que a misericórdia de Deus não está resumida a apenas uma família, a apenas uma classe de pessoas. O livro de Jonas vai deixar muito claro que Deus ama a todos e deseja a salvação de todos. Deixa eu introduzir aqui a história.
o contexto desse livro para vocês. Havia uma cidade, capital de um grande império, conhecido como Império Assírio. E a capital desse império chamava-se Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade tão grande que para percorrê-la de um lado para o outro era-se necessário o investimento de 3 dias de caminhada. Então não era uma cidade pequena, era uma grande capital. Essa capital não era conhecida pelo temor do Senhor, pelo contrário. Essa cidade era conhecida pelo seu pecado. Essa cidade era conhecida pela sua impiedade. Essa cidade era conhecida pela sua idolatria. E nós sabemos que o Deus da Bíblia, o Deus eterno, é santo, não pode contemplar o mal. O nosso Deus não se mistura com a maldade. O nosso Deus não se mistura com o pecado. Pelo contrário, o nosso Deus julgará todo pecado não confessado, não arrependido e não deixado naquele grande dia. Sendo Deus, sendo Senhor, sendo justo e sendo santo, Deus agora vai perceber, aleluia, que os pecados de Nínive estão muito próximo de atingir o nível máximo de paciência que ele tinha. Então a paciência de Deus, escute em Jonas 1:1, a paciência de Deus com Nínive está para terminar. Em Jonas 1, versículo 1, a Bíblia vai demonstrar que Deus tem paciência, irmãos, e que a paciência de Deus, ao contrário do que muitos acreditam, não é infinita, ok? Jonas capítulo de número 1 e versículo de número 2, a Bíblia diz: clama contra Nínive, porque a sua malícia, porque o seu pecado, porque a sua transgressão chegou até mim, subiu até mim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Os pecados desse povo pagão subiram até o céu e ofenderam a santidade de Deus. Perceba comigo aqui, querido, olha aqui para minha gravata, a seriedade com que Deus trata o pecado. Deus está dizendo: o pecado me ofende. Deus está dizendo: o pecado me entristece. O pecado me deixa indignado. O pecado me deixa irado. Vai até lá, Jonas, porque a minha paciência com Nínive está para terminar. Só que antes da minha paciência terminar com eles, eu vou entregar na mão deles uma última chance de arrependimento. Antes da minha paciência se esgotar com esse povo, eu vou dar a eles uma última oportunidade deles se arrependerem, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia de Deus, mas aquele que encobre as suas transgressões, esse jamais prosperará. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então o pecado subiu até Deus, o pecado ofendeu a santidade de Deus, mas no momento que o pecado sobe até o céu, a misericórdia dele desce até a terra. E a prova que a misericórdia de Deus desceu até a terra é o fato de Deus ter levantado um missionário para dar uma última chance para os moradores dessa cidade. Eu quero convidar você para levantar a sua mão nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu pecado subiu até o céu, o seu pecado subiu até o céu. Nós ofendemos a santidade de Deus, mas antes que o seu juízo batesse na nossa porta, o maior missionário de todos os tempos proclamou na cruz do Calvário vitória e libertação para nós. Levanta um missionário para alcançar um perdido, Deus está demonstrando através desse missionário que ele ama o perdido, que ele quer dar uma chance para o perdido. E assim foi na vida de Jonas. É por isso que esse livro é conhecido como o grande livro missionário do Antigo Testamento. Deus disse: Jonas, vai para Nínive, te levanta, profeta, vai lá e prega para eles.
vai lá, Jonas, você vai ser o meu representante em Nínive, você vai ser meu missionário lá em Nínive, você vai dar para eles uma chance de arrependimento e de mudança. Só que nós sabemos, queridos e amados irmãos, que Jonas não tinha um coração missionário. Todos nós aqui, todos, sem exceção de ninguém, desde o primeiro até o último que chegou, todos nós aqui somos chamados como Jonas para contribuir com o progresso do Evangelho. Mas, como nós vimos aqui na vida de Jonas, nem todo mundo que é chamado tem o coração missionário. Nem todo mundo que Deus chama para contribuir com a obra missionária, seja orando, seja com ofertas ou indo, nem todo mundo que Deus chama tem o coração missionário. Jonas foi chamado, mas não tinha o coração missionário. Pelo contrário, ele era egoísta, ok? Além de ser egoísta, ele era desobediente. Olha, preste atenção comigo na ordem de Deus. Jonas, levanta-te. Você está parado, parece até que você está caído, rapaz. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega, clama contra ela, evangelize-os. Repare aqui que a mensagem do evangelho, ela é comparada pelos lábios do próprio Deus com um clamor contrário. Clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas, mostra para o povo que eles são pecadores e que o pecado deles está ofendendo a minha santidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Versículo 3: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Preste atenção, queridos. Jonas estava aqui no meio, Nínive estava aqui. E quando Deus manda Jonas sair daqui e ir para Nínive, ele sai de Nínive e vai na direção contrária. Ele vai para Tarsis. Nínive estava aqui, Tarsis estava aqui. Jonas, ao invés de ir para o centro da vontade de Deus, ele vai na direção contrária. E aqui uma lâmpada de alerta se acende no meu coração, porque eu nunca vi um homem, uma mulher, ir na direção contrária da vontade de Deus e não se deparar com uma tempestade. Eu nunca vi. Jonas vai para Nínive. A Bíblia diz, e Jonas foge, vai para Tarsis. 900 quilômetros de diferença. E 900 quilômetros hoje já é muita coisa, pensa naquela época. Olha para você ver a distância que ele estava fugindo de Deus. Alguém me ouve e diga glória a Deus. Então Jonas, ele vai lá, compra uma passagem, ok? Para fugir. Porque tem gente que para ofertar é ruim, mas para gastar dinheiro com pecado é uma beleza. Para gastar dinheiro com aquilo que não presta é uma bênção. Então Jonas, para fugir da direção de Deus, ele paga do bolso uma passagem rumo a Tarsis. E agora a Bíblia diz que quando ele entra no navio e ele parte para Tarsis, ele não fica na parte alta do navio, pastor Francisco. Ele não fica na parte média do navio, não. Quando Jonas compra uma passagem para ir em desacordo com a vontade de Deus, ele desce para o porão do navio. Porque eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que foge da direção de Deus, uma pessoa que desobedece à orientação do Senhor. Eu nunca vi essa pessoa subir, porque quem sai da presença de Deus só desce. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quem desobedece a Deus é de mal a pior, é de baixo a mais baixo ainda, é de poço para o fundo do poço. Jonas, ele entra dentro daquele navio e agora ele
desce para o lugar mais baixo do navio. Ele está no porão, só que ele não está acordado no porão, porque quem desce, quem desobedece a Deus, é sinal que não está ligado. E a Bíblia faz questão de dizer que no porão do navio, na parte mais baixa do navio, Jonas vai dormir profundamente. E eu vou abrir um parêntese aqui nessa noite. Aqueles que não têm condições, aleluia, aqueles que não têm nenhum tipo de apego para com a obra de Deus, aqueles que não se preocupam em nada com a obra missionária, aqueles que andam em desacordo com a orientação de Deus, aqueles que estão vivendo uma vida de desobediência, por mais que os seus olhos estejam arregalados espiritualmente, eles estão dormindo, e não estão dormindo nas mansões celestes, não, eles estão dormindo nos porões dos navios da desobediência. Mas eu tenho uma palavra para os dorminhocos nessa noite, e a palavra é essa: é noite de despertar, é noite de despertar. Eu tenho um texto da Bíblia para você: desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, porque uma tempestade está chegando por aí. Ecoa uma ordem, e a ordem é essa: tempestade, siga o navio onde Jonas está escondido da minha face. E a tempestade, que não é doida, ela vai seguir. Querido, existe batalha, que é a batalha da obediência. Nós temos exemplos disso na Escritura. Mas também existem batalhas que passamos, que são as batalhas da desobediência. E essa é muito pior. Porque a batalha da obediência, ela vem para nos deixar mais crente ainda. Agora a batalha da desobediência, ela vem para nos abater. Quem está me ouvindo, diga glória a Jesus. Tempestade, siga Jonas. A tempestade seguiu e alcançou. E aquele pessoal experiente agora está apavorado. Aquele pessoal de navio experiente, os marinheiros, eles estão apavorados. A Bíblia diz que eles vão tentar remar em direção à terra. Só que o negócio foi tão sério que eles não tiveram nenhuma condição de ir até a terra. Até chegar no ponto deles olhar um para o outro e falar assim: nós vamos tudo morrer aqui. Nós temos que dar um jeito, porque nós vamos morrer. Eles começaram a jogar as coisas fora, né? Porque, irmão, quem está desviado, quem está longe de Deus, quem vive uma vida de desobediência, quem foge do projeto do Senhor, dá trabalho para quem está perto dele, prejudica quem está perto dele, né? Então Jonas está lá dormindo, sono da negligência, na parte mais baixa do navio. E aqueles desavisados que estavam trabalhando ali, pastor Francisco, vão sofrer, e vão sofrer muito, por causa do pecado de Jonas, por causa da transgressão de Jonas, por causa da ingratidão de Jonas, por causa do desapego de Jonas para com a obra missionária do Senhor. Pergunta para o seu vizinho: quem está perto de você é abençoado? Ou quem está perto de você sofre por causa da sua desobediência? Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Os marinheiros, eles vão tentar entender o que está acontecendo. Vamos fazer um sorteio aqui e ver aonde que cai esse sorteio, porque esse negócio aqui é espiritual, não é normal não. Fizeram um sorteio lá, caiu sobre Jonas. Aí eles perguntaram: Jonas, né, perguntaram: o que é que está acontecendo, você sabe? Aí Jonas vai dizer: olha, eu sei tudo que está acontecendo. Porque desviado que sofre, que toma peia, sabe o porquê que está sofrendo. Sabe, pode não dizer, mas lá no fundo, sabe. Aí Jonas vai dizer: não, eu sou servo do Senhor, eu conheço o Deus Altíssimo, mas eu estou fugindo dele, eu estou fora da direção dele, eu estou desobedecendo uma ordem que ele me deu.
O próprio Jonas vai dizer: para vocês não morrerem, vocês vão ter que me jogar para fora desse barco, porque enquanto eu estiver aqui eu vou amaldiçoar vocês tudo. Aí os marinheiros olharam um para o outro: tchau, vá-te embora daqui, morra você, nós não somos culpados do teu pecado não, rapaz. E olha que nem crente esse pessoal era. Você está vendo que por desviado o negócio é pior do que por descrente, né? Porque o descrente não conhece, o desviado conhece e vira as costas. Pior. Tapa de fio dói mais. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jonas é lançado fora do barco, o mesmo Deus que deu a ordem para a tempestade ir contra o barco, vai dar outra ordem agora: tempestade, pode parar. A tempestade, né? Porque o desviado não estava mais no barco. Só que agora Deus vai dar uma ordem para um grande peixe, né? E esse grande peixe vai receber uma ordem de Deus, e ele vai lá e engole. Olha para você ver, irmão, o processo de queda do desviado. Primeiro ele está lá nas regiões celestes, né? Aí ele decide conscientemente se afastar do eterno. Aí da terra firme ele vai para o mar. Da parte alta do barco ele desce para o porão. Só que agora quando ele achava que não tinha mais o que perder, agora ele não está no porão, pastor Francisco. Agora ele está mais baixo ainda. Ele está nas profundezas do mar, dentro do ventre de um peixe. Você está vendo que a vida de quem desobedece a Deus é de mal a pior? Só desce. Pergunta ao seu vizinho: você anda subindo ou você anda descendo, meu filho? Aleluia. Irmãos, durante 3 dias e 3 noites, de uma forma miraculosa, Deus vai exercer sua paciência e vai, de uma maneira que só a eternidade vai nos explicar, ele vai preservar a vida de Jonas. Porque dentro do peixe não tem oxigênio, o ambiente é extremamente ácido, né? Aparelho digestivo, enfim. De uma forma miraculosa, Deus vai preservar Jonas. Sabe por quê? Porque mesmo Jonas sendo um desobediente, Deus ainda tinha plano na vida dele. Mesmo desobediente. Irmãos, quem poderia ouvir um grito de socorro de Jonas? Ele estando no fundo do mar, dentro de um grande peixe. Me diga o nome de um rei que poderia salvá-lo. Me diga o nome de um herói humano que poderia ouvir o grito de socorro de Jonas. Me diga o nome de um anjo que poderia resgatá-lo. Não. Mas a Bíblia diz que estando nas profundezas do mar, escute, estando nas profundezas do mar, indo de mal a pior, por ter desobedecido a Deus e se desviado, a Bíblia diz que o desviado clamou. Das profundezas a ti clamo, mesmo estando em densas trevas, mesmo estando nas profundidades da desobediência e da miséria, esse desviado vai clamar. E o gracioso, eterno Criador do universo vai dizer: fala, pode clamar que eu estou te ouvindo. Ninguém te ouve, Jonas, mas eu te ouço. Senhor, mas eu estou desviado, eu te ouço. Senhor, mas onde eu estou ninguém me enxerga, mas eu ouço você. Só me diga se você está arrependido, homem. Só me diga que a partir de agora você vai obedecer. É tudo que eu quero de você, missionário. Aleluia. Aleluia. Quando Jonas clama a Deus, Deus ouve. E o que Deus faz? Outra ordem vai ecoar do céu agora. Agora a ordem é para o peixe. Vamos supor que fosse uma baleia.
Exemplo, eu não sei se foi baleia ou se foi outro grande peixe. Mas vamos supor que fosse baleia. Olha a ordem do céu: baleia! Nada. Para longe. Para onde? Para a praia de Nínive. Eu não sei quantas centenas de quilômetros aquela baleia nadou, sem GPS, sem bússola, mas ela nadou até a costa, pastor, na direção contrária de onde o barco estava indo. Ela vai nadar, e quando ela está chegando pertinho de Nínive, quando ela já está na costa, baleia, joga ele fora. Manda quem pode, obedece quem não é doido, né? Deus dá ordem para a tempestade obedece. Deus dá ordem para a baleia obedece. Aí Deus dá ordem para o homem desobedece. Homem é bicho ruim, irmão. Homem é bicho ruim. O ser humano, irmão, você sabia que para Deus transformar o ser humano, ele teve que usar mais poder do que o poder que ele usou para criar o universo inteiro? Porque para criar os céus e a terra, Deus não sangrou. Para criar céus e terra, Deus não apanhou. Para criar céus e terra, Ele nem se levanta do trono. Ele tão somente executa a criação pelo poder da sua palavra. E disse Deus, e disse Deus. Então imagina o poder empenhado pelo céu para criar, irmão, esses bilhões e bilhões de anos-luz que compõem o universo inteiro. Para fazer tudo isso, Deus faz tranquilo. Agora, para transformar essa massa caída, para me transformar num novo homem, para transformar você numa nova criatura, Ele tem que se levantar do trono, tem que encarnar no ventre de uma virgem, tem que apanhar na cara, tem que tomar paulada na cabeça, tem que ser crucificado com uma coroa de espinhos e tem que derramar até a última gota do seu sangue. Graça sobre graça, irmãos. Queridos, Deus deu a ordem para o peixe: vai, e quando chegar lá, vomita. O peixe obedeceu. E agora, irmão, Jonas era difícil de verdade. Jonas agora está em Nínive. E agora ele vai pregar. Porque missionário que é missionário tem que pregar. Se não tem pregação, não tem obra missionária. Obra missionária não é cantoria. Obra missionária não é social, tão somente. O principal item da obra missionária chama pregação. Ok? Obra missionária é pregação. Se obra missionária fosse serviço social, os espíritas faziam obra missionária e muito bem, obrigado. Ok? Se obra missionária fosse música, então somente, né, os cantores aí, Luan Santana era avivamento. Mas não, pregação da palavra. Isso é obra missionária. Foi isso que Jonas foi fazer lá, pregar. Só que agora ele chega em Nínive. Mas mesmo assim, mesmo depois de ter passado por tudo isso, ele ainda não tinha um coração missionário ardendo no seu coração, ardendo aqui dentro. Ele não tinha uma chama missionária ardendo aqui no seu coração. Aumenta um pouquinho. Queridos e amados irmãos, ele vai pregar um sermão. Só que vai ser um sermão mal feito, com má vontade. E no hebraico, pastor Francisco, o sermão que Jonas pregou, ele tinha apenas 5 palavras. Imagine, ele andou uma distância dessa para pregar um sermão de 5 palavras. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Só que nenhum outro pregador foi tão bem sucedido quanto Jonas. Eu não conheço, leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver vários pregadores sendo levantados por Deus. Nenhum outro pregador teve tanto êxito em sua mensagem quanto Jonas. Escuta o que eu vou dizer, nem o próprio Jesus, irmão, porque quando Jesus pregava, muita gente cria, mas muita gente endurecia o coração. A gente está vendo isso na exposição de João. Agora, quando Jonas pregou, a cidade inteira reconheceu que estava errada e se arrependeu. Ele foi extremamente bem sucedido.
Um sermão de apenas 5 palavras vai impactar uma metrópole inteira. Só que escute, Jonas fez de tudo para que a sua mensagem fosse um fracasso. Jonas fez de tudo para que a sua pregação não fosse bem sucedida. A maioria dos pregadores sua a camisa, rala os joelhos para que o seu sermão seja bem sucedido, tenha bom resultado. Agora Jonas é o contrário, ele trabalhou e se esforçou para o sermão dele não ter resultado nenhum. Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com seu sucesso. Jonas tentou fugir da presença de Deus, não porque estava com medo da ira de Deus, mas ele estava com medo da misericórdia de Deus alcançar os inimigos dele. Por isso ele fugiu. Bendito seja o nome santo do Senhor. A verdade é que Jonas, queridos e amados irmãos, queria ver a destruição de Nínive. Jonas queria ver a destruição total daquele povo e não a salvação deles. Porque Nínive naquele momento representava uma grande ameaça ao seu povo, à sua família, a Israel. Ele era carnal. E quando Nínive se converte, escute, nós sabemos que quando um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu. Então quando Nínive se converteu, os anjos se alegraram, Jonas não. Tá? Jonas ficou triste. E enquanto os anjos celebravam a conversão deles, quando Jonas viu que o povo se converteu, pastor Francisco, ele ficou tão triste, mas tão triste, que ele pediu para morrer. Eu quero morrer. Jonas, queridos e amados irmãos, ele é o típico pregador que deseja ver a morte dos seus ouvintes e não a salvação deles. Sabe aquela pessoa que sabe a verdade, mas prega a mentira? Bendito seja o nome santo do Senhor. Jonas não queria a salvação dos seus ouvintes. Ele quis morrer para os ninivitas não receber a vida eterna. E todo missionário chamado por Deus, que vira as costas para o chamado do Senhor, está agindo igual Jonas agiu. Toda pessoa que Deus chama, mas a pessoa insiste em desobedecer, essa pessoa está privando terceiros de uma salvação eterna. Porque todo crente é salvo com o propósito de evangelizar. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, sabendo disso, vão e preguem. Vão e preguem. Queridos, alguns teólogos, eles olham para o livro de Jonas e eles fazem do peixe, da baleia, a figura central desse livro. Mas não é. Escute, por favor, isso é muito importante. O peixe não é o principal personagem do livro de Jonas. Nem o próprio Jonas é o principal personagem desse livro. Não é. O principal personagem do livro do profeta Jonas é o Senhor. Pastor Disseu, não é não, é sim. Foi Deus quem mandou uma tempestade atrás de Jonas. Foi Deus quem acalmou o mar quando Jonas foi jogado para fora. Foi Deus que deu a ordem para a baleia ir lá e engolir Jonas. Foi Deus que mandou a baleia nadar até a cidade de Nínive. E foi Deus que mandou a baleia vomitar o profeta na costa. Então o principal personagem desse livro é o Senhor.
Senhor. Mas pastor Disseu, quem pregou para os ninivitas foi Jonas. Foi Jonas. Mas quem trouxe arrependimento, quebrantamento, foi o Senhor Todo-Poderoso. Jonas pregou, mas quem ofereceu graça foi o céu. Quem ofereceu misericórdia foi o céu. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Foi Jonas quem se assentou debaixo de uma árvore e para tentar dormir um pouco, mas foi Deus quem fez aquela árvore crescer e trazer sombra e descanso para o profeta. A Bíblia diz que a árvore secou para chamar a atenção dele, mas não foi a árvore, foi Deus quem fez a árvore secar para chamar a atenção de Jonas. Então escute a palavra de Deus. O livro mais missionário do Antigo Testamento tem como personagem principal o Todo-Poderoso. Por isso eu digo e repito: Deus ama missões, Deus ama almas, e quem é templo e morada dele ama também. A gente lê um texto no Novo Testamento, Mateus capítulo 12, do 38 a 40. Escute, o livro de Jonas, ele oferece para mim e para você as duas mais importantes doutrinas do cristianismo. Detalhe, Jonas viveu séculos antes de Jesus, mas o seu livro vai nos oferecer o modelo, ok? O tipo, o símbolo das duas mais importantes doutrinas do cristianismo. Quais são elas? A morte e a ressurreição. O livro de Jonas vai nos apresentar, ok, profeticamente, a doutrina da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós lemos aqui Mateus capítulo 12. Alguém vai se levantar e vai dizer para Jesus: dá um sinal, faz um milagre aí que nós vamos crer no Senhor, nós vamos criar vergonha, vamos nos converter quando o Senhor fizer um sinal. Aí Jesus disse assim: nenhum outro sinal será dado a esta geração, senão o sinal que fora dado através do profeta Jonas, que durante 3 dias e 3 noites esteve, no fundo do mar, dentro da baleia, mas depois ressurgiu. Quem não tinha a mente iluminada pelo Espírito Santo achou que Jesus estava falando tão somente e exclusivamente de Jonas. Mas nós sabemos que aquilo que aconteceu com Jonas apontou para o que ocorreu com Jesus Cristo durante a sua morte e a sua ressurreição. Preste atenção, quando Jonas ele desce para as profundezas do mar, ele está simbolizando aquele que após ser morto na cruz do Calvário, diz a Escritura que ele desceu às mansões mais baixas da terra e proclamou a sua vitória. 1 Pedro capítulo 3, aos espíritos aprisionados. E depois, aleluia, de proclamar a sua vitória, depois de tomar posse da chave da morte, aleluia, ele vai agora ressurgir. E ele ressurge depois de 3 dias, a mesma quantidade de dias que Jonas ficou no seio da terra. Ele vai ressurgir, vai ficar aqui nessa terra durante mais 40 dias, vai ser visto por muitas e infalíveis testemunhas, para depois ascender ao céu e retornar para o seu trono. Jesus estava dizendo para os fariseus em Mateus 12:38: o único sinal vai ser dado a vocês.
vez eu vou morrer, vou ficar 3 dias lá no seio da terra, mas depois de 3 dias, como Jonas ressurgiu do fundo do mar, eu vou ressurgir ressuscitado. A Deus. A experiência que Jonas teve no fundo do mar abriu as portas, aleluia, para que um povo, aleluia, conhecesse a salvação de Deus. Aquilo que aconteceu lá no fundo do mar, na vida de Jonas, abriu a porta de salvação para um povo que estava perdido, os ninivitas. E aquilo que aconteceu com Jesus, lá nas partes mais baixas da terra, abriu as portas para a salvação de um outro povo, que também estava perdido. Quem, pastor Disseu? Aí entra você na história, aí entra eu na história, porque Jonas desceu para salvar os ninivitas, e ele ressurge do pó para pregar para eles. Jesus também desce e ressuscita para anunciar a mim e a você o reino de Deus. Assim como a experiência de Jonas lhe abriu a porta para anunciar aos pagãos a palavra de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo abriu a porta para a nossa salvação. Se Ele não morre por nós, se Ele não ressuscitasse, não teria motivo a gente estar aqui. Mas se Ele morreu e ao 3º dia ressuscitou, cooperador Lucas, nós podemos confiar que a nossa dívida foi paga. Oh, aleluia! Ele ressuscita como uma prova que o débito fora quitado. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não ressuscita dos mortos, nós não teríamos nenhuma esperança no amanhã, não teríamos nenhuma esperança na eternidade. Mas quando eu olho para trás e pela fé eu enxergo o Cristo ressurreto, quando eu leio a palavra de Deus dizendo que Ele ressuscitou e acredito nisso dentro do meu coração, eu posso crer que junto com a ressurreição Ele nos entregou por sua grande graça a sua redenção. Fica de pé comigo, por favor. A grande verdade do livro de Jonas é que Deus se recusa a odiar os nossos inimigos. Eu aprendo com o livro de Jonas que Deus é poderoso e deseja salvar até aqueles que eu odeio e quero condenar. Um dos grandes ensinamentos desse livro é que a salvação que Deus nos trouxe não está reservada para apenas um grupinho seleto. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, todo aquele que vem a mim. Você não deu glória, acho que você não está entendendo. Talvez você está pensando na morte da bezerra, mas eu vou continuar. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. O diabo está tentando colocar na sua cabeça que não tem mais graça para você, que não tem mais salvação para você, que não tem mais esperança para você, que não tem mais jeito para você, que não tem mais perdão para você. Mas a palavra de Deus diz que aquele que deixa o pecado, aquele que se arrepende do pecado, aquele que se converte, oh glória, este recebe o melhor
de todos os presentes. O nome dele é salvação. Oh, aleluia. Deus foi quem tomou a atitude de levantar um missionário para salvar os ninivitas. E o mesmo Deus que levantara Jonas para salvar os ninivitas, na plenitude dos tempos, Ele levanta o carpinteiro de Nazaré para salvar a mim e para salvar a você. Eu aprendo no livro de Jonas que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele é o autor da nossa salvação, porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. O Ministério de Louvor vai me ajudar aqui agora. Porque é Deus quem salva. Foi Deus quem disse lá em Isaías: os seus pecados, eles podem ser mais vermelhos do que o escarlate, mas eu mesmo sou quem sou poderoso para fazê-los tornar brancos como a lã, como a neve. Bendito seja o nome santo do Senhor. Salmo 51 vai dizer: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contrito, arrependido, Deus não desprezará. Ele foi quem abriu a porta do céu para nós. O nosso pecado fechou a porta do céu, mas o Filho de Deus abriu a porta para nós, através do seu sangue, através do seu amor. É por isso que essa igreja o adora, é por isso que essa igreja o glorifica. Não é pelo carro, meu filho, não é pela casa, não é pelo sucesso, não é pela fama. Pelo amor de Jesus, foi Ele que nos salvou. Oh, nós adoramos aquele que abriu as portas do céu para condenados ao inferno. Nós adoramos pela fé e por gratidão aquele que nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Nós adoramos aquele que não levou em conta os nossos pecados e os imputou sobre os ombros do seu próprio Filho. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos proclamando: muito obrigado, Deus, por tão maravilhosa salvação. Tem gente grata aqui? Tem gente grata aqui? Aleluia. Tem gente aqui grato a ponto de dizer sim para a obra missionária. Sua humildade colocou Espírito Santo de Deus, levanta missionários aqui hoje, Espírito Se eu Santo. vendesse tudo, Levanta missionários aqui, Espírito Santo. em troca do amor eu falharia. Você pode glorificar o nome dele aí no seu lugar. Você pode adorar aquele que te Pois salvou. o amor